Boa noite a todos, meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichi-ken, aqui do Japão. Hoje é dia 6 de junho de 2023 e eu gostaria de falar um pouco mais a respeito de relações disfuncionais. Normalmente eu bate a inspiração para fazer algum vídeo, né? E eu acabo perdendo algumas horas aí, alguns dias meditando um pouco sobre o assunto, repesquisando algumas coisas para trazer um conteúdo com um pouquinho mais de segurança, né? Mas esse vídeo agora, que eu tô fazendo agora, esse aqui, eu vou falar sobre algo que me veio à mente nos 10 minutos anteriores aqui, tá? Como é que funciona, né? Eu queria falar um pouco sobre esse mecanismo de pré-seleção humano, tá? Mecanismo de pré-seleção e a armadilha da mulher moderna no mecanismo de pré-seleção humano, tá? Antes de mais nada, como em todos os vídeos, eu gostaria de falar com você que está ouvindo aqui essa minha fala, né? Se você tem dificuldade de escutar os vídeos até o final, talvez esse vídeo chegue próximo dos 20 minutos, você pode clicar nessa ferramenta aqui em cima e ela faz com que o vídeo acelere aí em coisa de 1.75, 1.5, até 2 vezes a velocidade normal, né? Ele acelera a voz do interlocutor, reduzindo o tamanho do vídeo. Você pode clicar nos 3 pontinhos aqui da ferramenta do YouTube e clicar no acelerador de vídeo, né? Multiplicador de velocidade, fazendo com que vire à esquerda. Acelerada. Outra coisa que eu costumo dizer nos meus vídeos, tá? Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não escutou essa minha fala, que eu faço em todos os inícios de vídeo, eu procuro sempre evitar os relativismos nos meus vídeos, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo nos comentários fixados, tá? Que ele fala um pouco sobre esse relativismo, tá? Como é que funciona o relativismo. Eu procuro não me alongar muito, então assim, antes de você deixar alguma objeção, algum comentário, alguma contribuição, algum questionamento dentro dos comentários, tá? Eu peço para você encarecidamente que você assista esse vídeo falando sobre relativismos, tá? E sem mais delongas, eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse mecanismo de pré-seleção e a armadilha da mulher moderna, tá? Como é que funciona, tá? Eu sempre falo por uma perspectiva biopsicossocial, tá? Biológica, psicológica e social. Eu parto sempre dessa premissa, isso é basicamente o core das minhas falas, das minhas teses, tá? Como é que funciona? O ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Na minha concepção, grande parte das nossas decisões vai seguir mais por um viés biológico, tá? Mais sobrevivencialista, mais de reprodução mesmo, mais animalesco, tá? Em menor medida vai seguir por uma perspectiva psicológica, tá? E ainda em uma menor medida, uma medida assim sociológica, social, tá? Então assim, eu costumo dizer que entre 50% a 60% de todas as decisões que tomamos, a gente toma com base em perspectivas biológicas, puramente biológicas, tá? Ou seja, instintos mesmo, animais, tá? E aí coisa de 30%, 25% uma perspectiva mais psicológica, ou seja, nossas experiências de vida, traumas, né? Coisas que nos foram ensinadas quando nós éramos crianças, pelos nossos pais, pela nossa família, pela nossa sociedade mais próxima. E uma perspectiva social, que seria como a sociedade influencia nas nossas decisões, né? Então uma pessoa da Europa vai ter um padrão de decisões diferente de uma pessoa do Japão, que vai ter uma diferença das pessoas do Brasil. Pessoas de gerações diferentes, né? Em 1950 tomavam-se decisões com base no que a sociedade achava que você tinha que fazer, e hoje já um pouco diferente. Então assim, o social ele também afeta as nossas decisões, tá? Dentro dos relacionamentos, mas em menor medida do que a perspectiva biológica e a perspectiva psicológica, tá? Então vamos lá. Partindo de uma premissa biológica, tá? Eu vou trazer uma informação da maneira como, biologicamente falando, animais, e até eu incluo seres humanos nisso, selecionam macho e fêmea, tá? Na natureza, basicamente, a maior parte dos animais, isso inclui os seres humanos, tá? Não digo todos, mas os seres humanos estão incluídos numa parcela maior aí dos animais, que é a do
onde o macho ele se valida para a fêmea, tá? O macho ele tem que se validar para a fêmea, ele tem que se provar valoroso, tá? E a fêmea seleciona o melhor macho, e alguns machos ficam para trás, para cópula, tá? Para propagação genética sexual. Então assim, a fêmea escolhe o melhor macho, ponto, né? Entre os lobos, entre os macacos, entre os ursos, entre os cavalos, entre os animais marinhos, e o ser humano está incluído dentro dessa perspectiva biológica, tá? Por enquanto eu não vou falar do psicológico, não vou falar de experiências religiosas, não vou falar de social, tá? Vou falar apenas do biológico. Então a fêmea escolhe o macho, tá? Qual que é o macho mais valoroso? O macho mais forte, o macho mais bonito, o macho mais alto, o macho mais destacado financeiramente. Vamos falando já de uma característica especificamente mais humana, tá? E menos do reino animal, assim, propriamente dito, tá? Então assim, quanto de valor esse macho, tá? Seja humano, seja animal, consegue agregar para fêmea grávida, tá? Para fêmea prenha, tá? Seja valor genético, porque ele tem uma qualidade genética muito boa, ou seja valor financeiro, valor em termos de serviço, quanto que esse macho consegue caçar e trazer provisão para a fêmea buchuda, barriguda, né? Que não consegue correr, que não consegue se alimentar sozinha na selva, tá? Então falo de seres humanos, falo de animais. Só que assim, em termos gerais, quando você fala, por exemplo, de leões, cujo macho tem que se validar para copular com a fêmea, tá? Os machos vão brigar entre eles lá e um deles vai fugir ou vai morrer. Automaticamente a fêmea vai entrar no cio para com relação ao macho que venceu a batalha, tá? Esse macho dominante, né? E ele tem que ir lá permanecer no reinado dele até que surge um macho mais jovem, mais forte, destrona ele e toma controle do harém de fêmeas das leoas, tá? Isso ocorre também com macacos e outros animais, tá? Os machos brigam entre si, tá? Se competem pela atenção das fêmeas, tá? Seres humanos não são diferentes. Muda o mecanismo, tá? Redes sociais, competição no geral. Mas existe uma forma que a fêmea humana, tá? Um cérebro um pouco mais bem desenvolvido, um lóbulo pré-frontal um pouquinho mais avantajado do que a maior parte dos animais, né? Nós temos um conteúdo intelectual, uma complexidade cerebral, neurológica maior, tá? Então, a fêmea humana desenvolveu certas técnicas para validar o macho, tá? Para provar o macho. Dentre elas, eu falo sempre dos mecanismos de cheat test, mas eu não vou explicar sobre o cheat test neste vídeo, tá? Eu vou falar mais sobre o mecanismo de pré-seleção. Como é que funciona? Simples. O cara entra numa festa, entra numa balada, e ele é um cara normal, nota 5 ali, como todos os demais caras nota 5 que estão ali na festa junto com ele. A diferença é que tem uma menina ali dentro da festa, tá? Que ela já gostava dele antes por algum motivo anterior. E ela fala pra uma amiga assim: olha só como aquele menino é bonitinho, né? E a amiga olha aquele cara no meio de outros caras nota 5 ali e não vê muita diferença, mas já que essa amiga falou que ele é bonitinho, ela leva isso em consideração. E ela não leva isso em consideração apenas por uma perspectiva psicológica, tá? Do tipo, eu vou ouvir o que minha amiguinha está falando. Não. Biológico da mulher, e grita nessa hora, tá? Então assim, vamos lá. Onde que eu tô querendo chegar? Eu dei esse exemplo bobo, muito bobo, tá? Um exemplo muito idiota, para resumir muito, porque eu tenho pouco tempo para fazer o vídeo, encurtei muito o caminho e talvez fique mal entendido. Então eu vou tentar explicar de outras formas. A fêmea vai escolher o macho com base na sua raridade, tá? Então homens mais altos, mais fortes, mais bonitos simetricamente, rosto simétrico, corpo simétrico, capacidade para gerar renda, capacidade para ser mais esperto, mais inteligente, mais desenvolto, mais comunicativo, mais autoconfiante, tá? Fêmea humana vai observar entre muitos aspectos esses aspectos, tá? Só que para que ela consiga chegar a uma conclusão com relação a esse macho, ela precisa se envolver. Ela precisa se expor, ela precisa se arriscar, né? Ela vai ter que conhecer o cara, ela vai ter que perder tempo com o cara, entende? Então, assim, a fêmea humana, chimpanzés enormes e não peludos, tá? Somos animais, tá, gente? A fêmea humana,
ela desenvolveu um método para não ter que gastar tempo fazendo checagem, testes para saber quem é esse cara, tá? Se ele é realmente apto ou não apto para a cópula, a propagação genética, um relacionamento, tá? Como é que ela faz? Ela observa o comportamento das demais fêmeas, tá? Elas meio que entram num consenso entre elas sobre quem é o macho mais adequado ali daquela região, daquele local, daquela experiência, daquela situação, tá? Então, o homem que começar a receber mais validação de outras fêmeas, ele mais validação terá, tá? Funciona dessa forma. Então, um cara que... acredito que muitos homens que talvez estejam assistindo esse vídeo vão concordar comigo, talvez já tenham passado por esse tipo de experiência, se for um rapaz mediano, se não for um sub-5. Mas assim, você já chegou em um lugar onde uma ou outra moça te deu algum tipo de validação, olhou pra você, conversou com as amigas a seu respeito, e mais moças ao seu redor, mais moças te olhando você teve, mais moças olhando, mais moças observando você percebeu, tá? Isso eu acho que aconteceu com a maior parte dos homens, pelo menos uma vez na vida, tá? Elas fazem isso em certa medida conscientes, tá? E na maior parte inconscientemente, tá? A mulher não percebe que ela tá observando, que ela abriu-se para observar aquele homem no meio de, quem é você na fila do pão, tá? Ela parou para observar aquele cara porque ela percebeu outras pessoas observando ele, tá? Então assim, homens com alto destaque social passam por um mecanismo de pré-seleção mais automaticamente, vamos dizer dessa forma, tá? Eu vou chegar na armadilha da mulher moderna com relação ao mecanismo de pré-seleção, tá? Como é que funciona? Eu sempre saliento nos meus vídeos o quê? Que homens e mulheres não são iguais biologicamente, neurologicamente, hormonalmente, psicologicamente, emocionalmente, socialmente, tá? Somos completamente diferentes um do outro, tá? Mulheres e homens, tá? A mulher carrega dentro de si esse mecanismo de pré-seleção do macho. Por quê? Porque do meio de um monte de machos, a mulher precisa selecionar aquele que é o melhor macho, tá? Por quê? Porque o sexo e a cópula, ela é uma coisa extremamente cara para a mulher, tá? A mulher fica barriguda, fica grávida, fica impossibilitada de caçar, impossibilitada de se alimentar. Eu tô falando de seres humanos desde os primórdios ali, tá? 1,5 milhões de anos atrás, tá? Mesmo hoje, com todo esse nosso aparato social, com o feminismo crescente e tal, não é fácil para a mulher ser uma mãe com uma criança e não ter a figura masculina ao seu lado, tá? Não é a mesma coisa, vou dizer assim, ainda tá mais fácil hoje do que já foi antes, mas ainda não é igual, tá? Então assim, naquele tempo pior, tá? Pior as coisas eram, há 1,5 milhões de anos. Então, fazer sexo com o macho era uma coisa muito arriscada, tá? Então ela tinha que selecionar realmente o melhor, não podia ser qualquer idiota, tá? Então assim, passava-se por seleções e seleções e mecanismos de pré-seleção para chegar à cópula com o rapaz, tá? Ele tinha que ser bem aceito socialmente pelas outras mulheres no geral. Já o homem não tem esse mecanismo de pré-seleção. Por quê? Porque o objetivo biológico, esquece a moral religiosa aqui, tá, gente, por enquanto, psicológico, social por enquanto, tá? Vou falando só dos seres humanos como animais mesmo, tá? O homem, ele não tem dentro do seu dos seus genes, dos seus instintos, o mecanismo de pré-seleção, porque para ele o que importa é espalhar a semente, tá? Diga-se de semente, sêmen, diga-se... a visão do homem, do masculino, do animal, é copular com o maior número possível de fêmeas, porque ele não sabe em qual ventre vai fecundar a semente, entendeu? E qual das sementes que foram fecundadas, qual vai ser o melhor, que vai de fato sobreviver, né, no meio da selva, entende? Então se vai ser com a mulher A, que tem 1,80 m, que vai ser com a mulher B, que vai ser com a mulher C, ele não sabe. Então, biologicamente falando, o homem foi projetado para espalhar a semente indiscriminadamente, tá? Que eu costumo dizer que os homens têm estômago de avestruz, tá? O que aparecer, ele tá semeando semente, tá? É assim que funciona biologicamente falando. Depois vai vir as travas sociais, psicológicas, mas eu não vou me adentrar a isso nesse vídeo, tá? Vou falar a parte biológica primeiro. Então assim,
O homem não tem um mecanismo de pré-seleção, tá? A mulher tem um mecanismo de pré-seleção. O problema é quando a moça acredita que o homem também tem o mecanismo de pré-seleção assim como ela. Por quê? Eu vou dar um seguinte exemplo de uma situação bastante comum, tá? Em relações disfuncionais. É bem comum mesmo de acontecer. E que eu percebi várias, assim, 2, 3 situações com pessoas que eu observei. É bem ridículo, tá? É bem tosco mesmo, mas acontece bastante, por incrível que pareça. A moça tá dentro de um relacionamento monogâmico de longo prazo, estável com o rapaz, tá? Isso acontece muitas vezes mais com moças que casaram cedo ou que casaram então há muito tempo com um cara só, tá? Bate na moça aquela curiosidade de saber como são os outros caras, tá? Ela já teve experiência sexual com o rapaz que tá com ela ama o cara e tudo mais, mas bate aquela curiosidade na menina pra saber como são os demais, tá? Que ela não conheceu, porque ela vê uma amiga que fala que é muito top ter muitas experiências sexuais, é muito top você se curtir a vida, aspas, olha aqui nos dedos, aspas. Vamos curtir a vida porque é legal, porque é muito legal você conhecer muitos homens, ter muitas experiências, né? E ela fica naquela coisa de faço o que eu acho que minha família, minha sociedade, meus critérios deveriam fazer, ou faço aquilo que eu tô instintivamente querendo fazer porque parece que todo mundo faz e é legal, é divertido, etc. E ela não vê nada de mal, porque assim, eu peguei conversa já de amigas minhas falando assim, nossa, o menino com quem você vai se casar, ele é virgem? Aí a amiga fala assim, não, ele não é virgem. Aí a outra responde, nossa, que bom, né, amiga? Que bom que ele não é virgem, né? Nossa, que bom, nossa, pelo menos, né? E a conversa dos rapazes, ela é ligeiramente diferente do lado dos rapazes. É assim, você tá com a menina? Sim, sim. Ela já teve muitos relacionamentos? Não, não. Nossa, cara, que sorte, né? Ela nunca teve muitas experiências com muitos homens? Não, não teve. Nossa, que legal, né? Meu, casa com ela, segura ela, fica com ela, então, porque é difícil, né? É diametralmente oposto a maneira como homens e mulheres, no geral, tá? Via de regra, salvo as exceções, olhem meus vídeos sobre relativismos, tá? Antes de deixar um comentário aqui sobre, porque tem mulher que gosta de homem sem experiência. E tem homem que gosta de mulher com muita experiência sexual, porque ela é melhor na cama. Tá? Salvo os relativismos aqui, as exceções. Salvo essas exceções, tá? Eu não falo de exceções no meu canal. Vejam o vídeo sobre relativismo no comentário fixado, tá? A maior parte dos homens prefere mulheres com o mínimo possível de experiências sexuais, o mínimo possível de beijos na boca, o mínimo possível de relacionamentos fracassados, tá? Porque é um mecanismo biológico de autoproteção do homem, tá? Mulheres com mais experiência, vamos dizer assim, aspas, vamos os dedos, aspas, mulheres com mais experiências tendem a acumular mais traumas e terem comportamentos mais perigosos para relacionamentos de longo prazo, né? Perigosos. A mulher tende a se viciar nas emoções, tende a se viciar nessa coisa de comparar um homem com o outro, o tamanho de um homem com o outro, etc, etc. Então, a mulher com menos experiências é melhor para o homem, da perspectiva biológica. Eu não vou entrar na psicológica social aqui. E a natureza, sabendo disso, colocou no homem um tipo de rançozinho, um tipo de não gosto disso, não tô muito afim, sabe? Pra essa coisa do mulher muito experiente, mulher muito, vamos dizer assim, os homens falam dessa forma, tá? Não vou dizer se é certo ou se é errado, não vou dar minha opinião, mas mulher rodada, tá? Então o homem tem um certo ranço disso, e é um ranço biológico, tá? Não é um ranço psicológico ou social, a sociedade ensina o homem, não. É do gene do cara, da genética instinto do homem, tá? O homem não gosta de mulheres que tiveram excesso de experiências, tá? Quanto mais experiências, pior fica pro homem, menos ele valida essa mulher, menos ele dá valor pra essa mulher, tá? Já a mulher é o seguinte, é o diametralmente oposto, tá? Se o cara teve muitas experiências sexuais, teve muitas mulheres com quem ele ficou, tem muitas mulheres olhando pra ele, porque ele tem um destaque, porque ele não sei o quê, porque ele se validou a ponto de conseguir se validar para muitas mulheres, e muitas mulheres o aprovaram para a cópula, porque é a mulher que seleciona o homem, não é o homem que seleciona a mulher, tá? O homem simplesmente tenta pegar tudo. A mulher tenta restringir o máximo e selecionar o máximo possível. Então,
esse homem ele teve que se validar muito, ele tem que ter muito valor para conseguir chegar a uma fêmea, tá? Pela perspectiva biológica, esquece o psicológico, social por enquanto, tá? Então esse homem teve que provar o seu valor. Logo, quanto mais fêmeas, tô falando de macacos, tá, gente? Fêmea. Quanto mais senhoras ele conseguiu pegar, tá? Mais valoroso ele se torna pela perspectiva biológica, esquece o social, esquece o bíblico, religioso, judaico-cristão, por enquanto. Então, as mulheres tendem a não ter muita aversão como os homens têm. Ser cientificamente comprovado. As mulheres tendem a não ter tanta aversão a homens rodados, tá? Pelo contrário, a maior parte dos caras que são os pegadores, se você homem com certeza já percebeu isso, que é o cafa, né? Elas chamam de cafa, né? E até há uma brincadeira, há um meme aí, nossa, o cafa é terrível. O cafa, a gente olha pra ele, chega a dar um calorzinho, né? As meninas brincam, por quê? Porque o cafa, ele é o cara que pega geral e ele tem um alto valor de aprovação social, de prova social, tá? Outras mulheres já o validaram. Então, a mulher encurta o espaço de tempo que ela precisa testar esse homem, tá? Se outras mulheres já o aprovaram, significa que ele está aprovado, eu não preciso testá-lo, tá? É assim que os instintos da mulher pensam de forma inconsciente, ela não sabe que é isso que está passando no sangue dela ali, tá? No corpo dela, mas é isso que o biológico dela, o chimpanzé, o macaco que está dentro dela pensa, tá? Esse homem é muito bom. Por que ele é muito bom? Eu não sei. Os genes dela, os instintos dela sabem porque ele é muito bom. Porque outras mulheres já o validaram. Porque ele é o pegadorzão comelão da cidade, entendeu? Então, onde está a armadilha da mulher moderna? Voltando, tá? Voltando. Desculpa que eu rodo para dar contexto. Mas assim, a armadilha é a seguinte. Aquela moça que está há muito tempo casada com um único rapaz, que teve poucas experiências sexuais e está curiosa para saber como é que é os caras lá fora, ela pensa que quando ela acumular bastantes, deixa eu falar errado, tá, gente? Bastantes experiências lá fora, assim, a gente vai terminar aqui, tá? A gente namorou, eu fui só sua, você foi só meu, foi legal. Vamos dar um tempo, né, história? Vamos dar um tempo pra relação, tá? A mulher vai lá dar um tempo pra relação e vai curtir o que a gente chama de carrossel, tá? Que é o carrossel Bom, carrossel, tá? Vai curtir o carrossel da rapaziada geral lá fora, porque pra mulher é muito fácil obter sexo, tá? A mulher não precisa se validar para obter sexo. Ela simplesmente ela deixa de resistir, porque sempre tem homens batendo na porta, tá? Querendo fazer uma coisinha de graça ali, sem muito esforço. Então a mulher só precisa parar de resistir e ela obtém o sexo facilmente. Então ela quer ter essas experiências, a menina lá quer saber como é que é. Ela termina o relacionamento com o rapaz porque ela acredita que ela vai rodar no carrossel e quando ela voltar com mais experiência, ela vai voltar com mais valor, tá? Porque ela pensa assim, quanto mais o homem tem experiências, conhece posições, conhece jeitos, conhece formas de fazer as coisas, mais valor ele tem, tá? Então eu, quando voltar pro relacionamento com esse cara que eu gosto, mas que eu pedi um tempo pra ele, eu vou voltar com mais experiências e com mais valor, porque eu vou estar mais velha, mais experiente, tá? Mas, em 600 metros, vire à direita. Eu digo sempre, homens e mulheres não são iguais. A mulher não volta pro relacionamento com o ex com mais valor, tá? Ela volta com a quilometragem maior, o mesmo carro, com os mesmos amassados, com os mesmos riscos, com os mesmos problemas de motor, só que mais rodado, uma quilometragem maior. O homem pensa assim, tá? Desculpa falar dessa forma chocante, tá, gente? Às vezes eu procuro ser chocante nos meus vídeos para que as pessoas memorizem as coisas que eu falo, tá? Então eu sou um pouco estúpido, um pouco grosseiro, mas é assim que a banda toca, tá? Pro homem, ele não valida a mulher conforme ela obtém mais experiências, tá? Então o cara vai lá, a mulher pede um tempo pro cara, né? Porque ela acha que ela precisa ter mais experiência, quer saber o sabor dos outros homens e vai rodar. E ela acredita que em algum momento do futuro ela vai voltar a se relacionar com aquele rapaz, porque ele dava a ela segurança, porque ele era um cara bom, porque ele era um cara que estava sempre ali cuidando dela. Mas ela realmente sentiu esse desejo de conhecer um mundo diferente de tudo que ela já conheceu. E ela vai buscar essas fortes emoções, tá? No momento que ela faz isso, ela condena o relacionamento com o ex, tá? Condena.
automaticamente. Porque ela acredita que Em 300 metros, vire à homens e esquerda. mulheres são iguais, tá? É sempre essa armadilha. Pensar que homens e mulheres são iguais. A mulher pensa que o cara vai validar quanto mais experiência ela tiver, mais valor, tá? E é o contrário. Já pra mulher, normalmente é oposto, tá? Algumas, salvo exceções e relativismos. Olhem o vídeo no meu comentário fixado, tá? Salvo os relativismos. Não falo de relativismos, não falo tanto de exceções no meu canal. Falo das vias de regra, da maioria, 90, 80% das pessoas. Então assim, 90, 80% das mulheres, dos homens, não gostam da mulher com rodagem. Não vão aceitar a ex, por exemplo, com a quilometragem rodada. Já a mulher não vai ter tanto essa restrição, tá? O cara vai rodar ali com outras mulheres e vai ter experiências com outras mulheres, mas não vai subir nem descer para ficar pior ou melhor o relacionamento com uma ex, né? Que dá, pedir um tempo para você. Vire à esquerda. A mulher pediu um tempo, né? E aí ela ainda aceita, ainda engole, ainda engoliria, ainda comeria, ainda estaria com aquele cara que ela deixou lá atrás, tá? Tanto que eu percebo realmente que muitas moças têm sempre um problema muito grave com o ex. Por quê? Porque a mulher volta pro ex com mais naturalidade do que o homem volta pra ex, tá? Como o homem tem um mecanismo de espalhar a semente, é mais fácil pro homem Em 200 metros, vire à direita. espalhar sementes em novos terrenos, tá? Do que em terrenos onde ele já semeou. Não que ele descarte, mas ele não vai gastar mais energia do que ele já gastou com uma ex, entende? Já pra mulher, muitas vezes esse cara que ele se desenvolveu profissionalmente, desenvolveu intelectualmente, tá? Financeiramente, e ganhou experiência, se tornou um homem mais maduro, tende a ser um elemento de mais valor, tá? Para relacionamento. Vire à direita. E essa é a armadilha da mulher moderna, tá? Ela ela pede um tempo pro namorado, pede um tempo pro marido, acreditando que lá na frente vai ser estalar dedo e o cara vai voltar, porque ela voltaria. Tipo assim, eu só quero curtir, depois a gente volta para nossa segurança aqui do nosso relacionamento, tá? O homem tem que se esforçar para prover essa segurança, tá? Para a mulher. Ele não vai fazer o mesmo esforço, ele não vai fazer esforço por uma coisa que ele já teve antes, tá? Que já foi dele e agora já foi de muitos, né? Então essa é a armadilha da mulher moderna, e eu vejo muitas moças caindo nesta esparrela de cancelar relacionamentos que teoricamente são bons por uma curiosidade de saber como são os outros aparatos Em masculinos 400 por aí, né? metros, vire à direita. Os outros homens, né? E aí ela vai ter experiências e crente que quando ela estalar o dedo, o ex vai pôr uma aliança no dedo dela e tudo mais, né? E às vezes até volta a se relacionar com o ex, mas os relacionamentos com o ex que eu já vi normalmente são aqueles onde o cara frequenta lá a casa da menina de fins de semana, mas assim, é só aquilo que acontece e não há mais algo além disso, tá? Ele vai estar com ela, mas nunca vai dar o mesmo valor que ele já deu, assim. É isso, gente, que eu gostaria de trazer nesse vídeo. Desculpa se eu fui um pouco grosseiro, estúpido. Se você não concorda com as coisas que eu falo e você acredita que a maioria não é assim que funciona, é diferente do que eu tô falando, tá? Que eu falei de uma exceção, ao contrário, né? Que eu não falei da via de regra aqui. Se você tem Vire à direita. Depois, aqui no canal, mas antes, seu destino estará à esquerda. assista o meu vídeo sobre relativismos, tá? Eu agradeço quem chegou até o final aqui. Tenham todos uma boa tarde.